Oi gente, eu sou a Mônica Cadorim falando para o canal Apologia das Letras. Hoje eu tô aqui para dar uma dica muito importante para todas as pessoas que querem escrever, que gostam de escrever, que se metem nessa empreitada de escrever um livro, um conto, crônica, poesia. É uma dica que vale para todo mundo. Bem, como eu disse, é uma dica que serve para todo mundo que gosta de escrever. E é uma dica que não sou só eu que dou. É uma dica que também quem dá é um senhor chamado Stephen King. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um escritor bastante afamado, considerado. Ele escreveu aquele livro sobre a escrita, que eu até já resenhei aqui no canal. E depois vocês vão lá dar uma olhadinha, quem não tiver visto ainda. Então é uma dica que ele dá, que eu também costumo dar, e quando eu vi que ele falava sobre isso, eu fiquei muito feliz, que falei, ó céus, não estou sozinha. Que é o seguinte, a importância da gente dominar a língua, conhecer a língua, da gente escrever bem. Isso significa gramática. E aí, eu citei Stephen King porque ele, inclusive no livro dele, ele fala o seguinte: aproveita que você não está mais na escola e estuda isso. Como se fosse uma coisa assim, o conteúdo de escola é chato, isso você estudou só para fazer prova e agora você vai ter chance de estudar para realmente aprender. Isso é fundamental. E então, como que você vai estudar isso, Primeira coisa, você tem que ler bastante. Ler livros de autores consagrados, de preferência que já tenham escrito em português, porque às vezes na tradução você perde alguma coisa. Não é todo tradutor que tem familiaridade com o bom tradutor, ele tem que saber literatura e gramática. Às vezes alguns só sabem gramática, outros são melhores em literatura. Então, se puder escrever autores consagrados que já estejam escrevendo em português, é uma boa ideia, porque aí a gente toma contato com essa língua, a tal da norma culta, que algumas pessoas falam, e às vezes falam até meio com desprezo ou com pedantismo. A norma culta é simplesmente escrever dentro do que os séculos consagraram. Não foi ninguém que teve uma ideia assim e resolveu criar uma língua, O português não é nenhuma língua criada pelo Tolkien. É uma língua que vem se construindo e evoluindo ao longo dos séculos. Então, tem muita coisa que a gente aprende na escola, assim, é uma regra. É uma regra por quê? Porque há 500 anos se usa isso. Então não é uma pessoa, você escritor maravilhoso, não é você que vai resolver mudar a língua. Você tem que se adequar ao que existe. Claro que a gente tem as liberdades poéticas, a gente é dono da língua, a gente tem direito sim de fazer alguma modificação no próprio livro. Isso pode fazer? Claro que pode, a gente é dono da língua. Mas para você fugir da regra, você tem que conhecer a regra, Se você não sabe como é o certo, você vai fazer errado achando que está certo, Vai revolucionar a língua portuguesa achando que está fazendo direito. E isso não serve, isso não é legal, porque as pessoas percebem que você está fazendo uma falha, e você não tem como argumentar porque você achou que estava certo. Então, minha recomendação é essa: primeiro, ler bastante livros de autores consagrados, preferencialmente que já tenham sido escritos em português. A gente tem no Brasil vários escritores desde o século XVI, XVII, mas enfim, esses têm um linguajar que a gente já não está mais acostumado. De repente vocês podem achar chato, eu adoro. Mas no século XX tem vários escritores bons, então vamos ler. E a outra coisa é, na hora que vai escrever,
bota uma gramática do lado. Eu não gosto dessas coisas da internet, porque eu acho que a gente entra num site de gramática para conferir uma coisa, ali tem tantas outras coisas, você entrou na internet e você viu que na outra aba, o Facebook, algum amigo falou alguma coisa, enfim, você entrou na internet e você dispersa. Então, procura uma gramática. Todo mundo fez ensino fundamental, todo mundo fez ensino médio, os mais jovens estão fazendo ainda. Pega a gramática da escola, bota do lado. Tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha. Óbvio que não vai parar de escrever para estudar, mas às vezes é uma coisa assim só de: será que esse verbo é um transitivo direto ou indireto? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma coisa que rápido você consegue fazer. Se você for olhar na gramática em papel, você não vai dispersar na internet, né? Agora, tem uma outra questão um pouquinho mais profunda. Às vezes a gente não sabe que tem dúvida. Aí o caso é grave, porque a gente só consegue ter dúvida depois que a gente tem um certo conhecimento. Se a gente não tem um conhecimento mínimo, a gente não tem nem a dúvida. Você escreve errado achando que está certo, de novo, né? Então, outra recomendação, além de ler os clássicos, pega essa gramática da escola, espero que vocês não tenham jogado fora ainda. Pega essa gramática da escola, que serviu para o fundamental, para o ensino médio, na minha época, primeiro e segundo grau, e lê como se fosse livro de leitura, como se fosse literatura. Pega aquilo ali, todo dia eu vou ler um capítulo. Aí dá uma olhada, lá a parte, ortografia, lê um capítulo, eu sei isso, pô, beleza, passa para o outro. Olhou, falou assim: caraca, não entendi nada, não sei essa parte. Olha com mais atenção, aí de repente faz uma pesquisa na internet, procura outros exemplos, tenta entender aquilo. Aí quando chegar no final, é só dar uma olhada de novo, né? Ah, poxa, isso eu sei. E aí a gente vai ter as dúvidas. Opa, esse pedaço aqui eu não lembro como é que é. Como será que é mesmo a regência verbal do verbo visar? E eu sei que ele pode ter dois tipos de regência, eu não lembro como é que é. Aí você vai na gramática para conferir como é que é. E aí, uma outra dica, né? Para quando você já está nesse ponto de só precisar dar uma conferida. Eu encontrei um livro, por acaso, numa livraria, aquela coisa assim, você entra na livraria, de repente o livro olha para você e você não consegue desviar o olhar. Que é um livro com essas dicas rápidas, que aí eu vou mostrar para vocês. Esse aqui. É um livrinho, como vocês podem ver, é um livrinho pequenininho, fininho, dá para carregar na bolsa. Mulheres que andam de bolsa, dá para carregar na bolsa. Homens que andam de mochila, dá para meter na mochila. Ele não pesa quase nada. E é um livro para essas dúvidas mais sutis que a gente tem, né? Aí vocês estão vendo que tem aqui um marcador. Porque eu tenho sempre esse marcador aqui, que é uma coisa que eu sempre tenho dúvida. Eu dou uma olhada aqui e tiro a dúvida, que são os porquês. Sempre isso acontece. Volta e meia eu estou escrevendo e fico: meu Deus, esse porquê é junto ou separado? Está aqui, a Deb Squarize me ajuda, me tira essa dúvida rápida. Ela tem vários outros tópicos, é uma linguagem simples, assim, por itens mesmo, né? Fala de revisão, de passar a limpo, como que é a estrutura da frase, como que você encaminha, né, as ideias de começo, meio e fim. É um livro muito interessante para revisar e para tirar essas dúvidas rápidas que a gente sempre tem, né? Questão de pontos, verbos, pronomes, ciladas da linguagem. Ela vai falar da crase. Aí você escreveu: esse A tem crase ou não tem crase? Isso aí eu vejo muito errado. É aquela coisa assim que depois que você aprende, te dá cólica ver errado nos outros. Eu às vezes até falo com as pessoas: na dúvida não põe, porque é melhor você errar por falta, porque poucos A's levam crase. Então é melhor você escrever um A que era para ser craseado e não botar, do que você sair botando crase em todos os A's, que a maioria não é, né? A maioria é artigo, preposição, poucos são junção de artigo com preposição. Então ela vai falar dessas ciladas e finaliza com
um passo a passo da edição. Então, assim, meio dica, meio resenha. Recomendo esse livro para todo mundo que gosta de escrever, para as pessoas que têm essas dúvidas rápidas, para as pessoas que estão chegando nesse ponto de ter essas dúvidas. Para quem nem sabe que tem dúvida, lê isso aqui que você vai ver que tem dúvida. E vai ficar como manual de consulta para sempre. Então essa é a minha dica de hoje. Vamos escrever melhor.